Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um MesaCast, Papo com Gestor. Hoje a gente vai estar recebendo a presença de Tiago do Vale, meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima, doutor em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e mestrado em Meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e atua como previsor do tempo e analista de gestão de recursos hídricos no estado de Pernambuco. Tiago, é um prazer estar recebendo você, professor Tiago. Seja muito bem-vindo à ETPAC. Eu agradeço o convite. É muito bom estar aqui falando sobre um assunto que está tão evidente na sociedade. E é uma honra estar apresentando um pouquinho das coisas que eu conheço. Professor Carlos Miranda também está presente aqui nesse nosso MesaCast. Professor Carlos Miranda, mestre em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, especialista em Gestão de Logística e bacharel em Administração de Empresa pela Fafiri. E atualmente é nosso coordenador do curso de graduação em Técnico em Logística da ETEPAC. Também pós-graduado em cursos técnicos nas áreas de Gestão de Negócios e Engenharia de Produção. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Miranda. Tá, ok, obrigado ao Tiago tá aqui com a gente, representando aqui a PAC, né, que pra gente tá no dia a dia hoje do pernambucano. Agradecer também a escola pelo convite e estamos aqui para contribuir com o tema. Bom, vamos começar com o nosso professor Tiago, né, uma pergunta muito em pauta, muito constante, né. Tiago, gostaria que você falasse um pouco sobre esse aumento da temperatura global, o que está afetando o clima nas regiões brasileiras, seja ela norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. O aumento do clima, o aumento da temperatura, na verdade, ele é o start principal de todos os outros fenômenos meteorológicos na natureza. Então, quando nós temos esse aumento, a gente está basicamente adicionando mais energia no sistema Terra, no caso. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, com esse aumento de temperatura, a gente pode ter um sertão que já é seco, mais seco, porque você vai ter um acréscimo de energia naquela região e você vai evitar que haja mais nebulosidade, mais formações de chuva. Já aqui no litoral a gente pode ter um acúmulo de umidade por causa da evaporação do oceano, que vai causar mais chuvas intensas. Mas no frigir dos ovos, nessa salada de variáveis meteorológicas, o que a gente tem visto aqui no litoral, mais precisamente, é que a gente tem uma ausência de chuvas mais constantes no dia a dia, e quando aparece a chuva, essas chuvas são mais intensas. No sertão pernambucano, a gente está tendo um aumento de temperatura considerável. Junto com ele, você tem uma diminuição da umidade. Isso é uma questão um pouco séria, porque quando você tem umidades baixas, isso afeta a saúde da sociedade. Então isso é uma questão que a gente já está vendo. E quando você vê também as chuvas que ocorrem no sertão, também tem um indício de chuvas mais intensas. Falando agora no panorama do Brasil inteiro, quando a gente vai para o sul do país, que a gente está vendo essas tragédias agora no Rio Grande do Sul, a gente vê que também se comporta da mesma maneira. Viemos de grandes secas naquela região e agora a gente está vendo chuvas extremas por lá. Isso está sendo mais comum do que era em décadas anteriores. Da mesma maneira, a gente está presenciando a Amazônia mais seca e também mais entradas de ondas de calor no centro-oeste e sudeste do país. Então, essas condições, elas vêm acompanhando de aumento de temperaturas ao longo desses anos, e esse ano em específico a gente tem um dos recordes de maior temperatura global, que foi registrado em fevereiro. Caramba, a gente vê a importância dessa questão climática, né? Tiago, é só curiosidade. Então, a seca que teve no norte do país, né, com aquela coisa drástica dos rios lá na Amazônia, né, secarem, também é um efeito dessa mudança que você acabou de falar? Sim, muito provável que pode ter o efeito da mudança do clima nessas secas.
Porque a gente vai vendo, se a gente acompanhar as séries, a gente percebe que existem recordes e recordes. Em 2012 a 2018, mais ou menos, a gente teve um dos registros de secas mais severas aqui no sertão também. Então, se a gente tem recordes sendo quebrados por causa do aquecimento também, então isso pode estar associado, sim, com os efeitos da mudança do clima. Caramba. E aí eu faço uma pergunta ao professor Carlos Miranda, né? Diante do que foi dito pelo professor Tiago aqui para a gente, né, dessas alterações climáticas, né, como é que o senhor vê, né, esses riscos climáticos que as escolas públicas vão enfrentar agora diante dessa situação? Quem imaginava que a gente poderia agora estar discutindo não é, esses ajustes, né, parte sustentável, né? Sustentável, que é o projeto que a gente tem, muito bem lembrado pelo nosso gestor Arnaldo. Né? Então, não só como desafio para o projeto, mas também para a comunidade escolar. Como é que a gente vai aprender a conviver com isso? Então, eu me lembro que 15, 20 anos atrás, mesmo no período de inverno, que a gente tem aqui no Nordeste, entre abril, maio, até julho, agosto, Isso. a gente tínhamos essas chuvas, mas não tinha esse volume que a gente tem hoje. E a gente não tinha essa sucessão de alagamentos, né, que a gente tem na região metropolitana, que faz parte hoje do cotidiano, ao passo que qualquer chuva, se a gente sair de casa e botar o pé do lado de fora, está alagado. Isso. Então, de que forma a escola ela deve se ajustar a isso? Então, primeiro, perceber, como o Tiago falou, que essas mudanças estão criando eventos, situações que são, de fato, extremas. Não é? Então, a acessibilidade, a mobilidade, a permanência do aluno no ambiente escolar. Então, são situações que acabam provocando não só a gestão, mas também ao poder público, formas e ações de como se administrar isso. Eu imagino você, Arnaldo, como gestor da escola, num dia em que a gente se levanta, está o céu super nublado, você já fica preocupado. Porque aqui já tivemos situações em que precisou se fazer a suspensão das atividades profissionais. Por conta do alagamento. Isso. Então, o ambiente escolar, sobretudo o público, as escolas públicas, tem, a exemplo da APAC, uma parceria. Tem que ter essa parceria. Né? Então, imagine você na gestão se deparando com a condição climática como essa um dia, um tempo extremamente chuvoso, um período como esse, ter que buscar informações da climatologia. Então, qual a propensão hoje de chuva, diante das previsões da APAC? Né? O volume de chuva, como é que isso vai acontecer? Que volume teremos aí para o dia, de forma que isso possa ou não atrapalhar as nossas atividades. Então, a escola já está atenta, o ambiente escolar está atento. Como fazemos parte aí da rede pública, então os nossos parceiros, a APAC, Polícia Militar, Prefeitura, CODECI, Bombeiro. Né? Então, quanto mais informações a gente tiver, passar a colher sobre isso, é interessante. Eu lembro até que a colega de trabalho do Tiago falou agora há pouco, a Érica, falando que a gente tem um hábito, ou mau hábito, de só acessar as informações do clima quando a gente tem um evento, ou vai fazer alguma coisa, mas isso deverá fazer parte hoje do cotidiano. Então, pensar a infraestrutura de uma escola é importante diante de uma situação como essa. As informações que a gestão e a secretaria escolar precisa também começar a obter, né, os dados sobre o clima daquele dia, não são ações que a escola hoje, dentro desse cenário, precisa começar a agir. E a escola hoje, né, tem que ter uma parceria junto com a APAC, que a APAC hoje está fazendo, antigamente era a previsão do tempo, né? A APAC hoje está dando mais informações mais fidedignas, né, com relação ao clima. E diga-se de passagem, sempre deu. Só que agora com mais confiabilidade para a sociedade. E a comunicação mais direcionada que a gente conseguiu analisar. E aí eu levo em consideração os familiares, né? Os nossos estudantes, né? Como é que os nossos estudantes eles veem essa situação? Qualquer chuva que dá, corre logo para a secretaria, porque o local onde eles moram, né, a maioria, na sua grande vulnerável, são vulneráveis a esse tipo de alteração. E isso não só pelos alagamentos, mas também por deslizamento. Então, quantos alunos na rede estadual municipal nós não temos que moram em locais que são vulneráveis? São as chamadas áreas de risco. As áreas de risco, né? Essas zonas de habitação onde tem essa propensão, inclusive de deslizamento. Então, a comunidade escolar é toda afetada nessa questão. Então, é preciso que a gente comece a se apropriar de informações, de dados desses agentes públicos,
para que a gente consiga pensar e repensar as nossas atividades, sobretudo nesse período de inverno aqui na nossa região metropolitana. E aí eu vou fazer uma pergunta novamente ao professor Tiago, assim, nisso no que o professor Miranda colocou, nessa questão, nesse período de inverno no Nordeste, né, a gente não tem o inverno, a gente tem período de chuvas, não é isso? Uhum. A gente não tem definido, assim, verão, inverno, a gente tem um período de sol e um período de chuva, né? Aí, Tiago, diante de tudo isso, né, além dos eventos climáticos extremos, como é que as secas e as enchentes, né, são e outras coisas podem impactar, né, no aquecimento global? Porque, assim, é uma curiosidade, Tiago. Eu trabalhei alguns anos no sertão, e especificamente em Cabrobó, Serra Talhada, e lá à noite a temperatura cai, Uhum. mas durante o dia é muito quente, né? Então, assim, se esses impactos, né, são também influência dessa mudança climática. Isso de ter uma noite mais fria, um dia mais quente, isso é amplitude térmica. A gente não tem essa amplitude térmica aqui no litoral porque a gente está muito próximo do oceano e a gente tem uma barreira natural que é o Planalto Borborema. Então a umidade fica restrita aqui e a umidade faz com que a temperatura aqui seja mais quente à noite. Então isso é uma questão natural. Com relação ao sertão, como lá é mais seco, você tem essa amplitude. Então você esfria mais e esquenta mais também. Mesma coisa ocorre em alguns desertos, onde a noite é extremamente fria e o dia é extremamente quente também. Com relação ao que o professor falou, só no período de chuva, mas a gente tem os efeitos também no período seco, sem chuva. Sim. Porque se a gente vê que as chuvas ela tende a diminuir quando não é num período de intensidade, a gente pode ter um efeito da minimização dos recursos hídricos. Então a gente pode ter falta d'água. Perfeito. Então isso é uma observação que a gente pode... E afetando diretamente a escola. Exato. Exatamente. Perfeito. Por isso é importante em questão de recursos, reuso na água e etc. Isso. Mas nesse aquecimento, né, que a gente está vivenciando, assim, é uma pauta mundial, né, esse aquecimento global. Como é que a gente pode identificar e quais seriam as projeções e o monitoramento que a APAC faz durante esse ano de 2024? Vocês têm projeções, vocês têm como... Olha, a gente vai ter um período muito forte de chuvas, ou então a gente vai ter um período de chuvas intensas num determinado momento, ou não? Temos o que a gente fala de previsão sazonal, que são previsões de 30 a 90 dias. É diferente das previsões de tempo. A previsão de tempo a gente quer saber exatamente o que vai acontecer hoje, amanhã ou depois. A previsão sazonal a gente utiliza probabilidades. A tendência é que seja dessa maneira. Então a gente tem reuniões mensais com diversos órgãos nordestinos e do Brasil também, que fica discutindo sobre a tendência de como o clima está favorável nos próximos meses. Com isso a gente tem algumas projeções que, obviamente, a cada previsão ela vai ser atualizada, mas a gente já tem alguns indícios que sempre vai atualizando. Esse ano, por exemplo, a gente tá monitorando especificamente as condições do Atlântico. Ontem eu tive uma reunião com os professores da Universidade de Oceanografia e a gente percebeu que na série histórica de medições a gente não tem um Atlântico tão quente quanto hoje, certo? Qual o impacto disso no clima? Isso a gente não sabe. O Atlântico está quente, é um recorde, então a gente não sabe qual precisamente vai ter. Se a gente pegar todas as literaturas científicas que a gente tem, é muito provável que tenha precipitações acima da média, não descartando eventos intensos. Então a gente já falou com Defesa Civil, já falou com os órgãos do governo, já tem tudo já mostrado, a gente já vem publicando isso na mídia, que provavelmente a gente possa, até o final do período chuvoso, ter algum evento intenso, ou pode ser extremo, que não está descartado também. Caramba, para você ver, né, o quanto isso vai interferir no dia a dia da... Interessante são as articulações, né, que a PAC promove, né?
Estou sempre buscando ali junto com o poder público. E aí, cedo ou tarde, aliás, mais cedo, a escola também fazendo parte dessa articulação. Isso que o professor Tiago colocou, né, Miranda, é muito, muito sério, muito importante para a gente, porque são previsões que podem acontecer devido ao que está sendo apresentado para eles. E aí vem uma pergunta que eu faço para ti. Com relação à questão predial, né, os nossos prédios, as nossas escolas, né, como é que eles estão preparados para receber esse fenômeno, que possa ser que aconteça ou possa ser que não aconteça? Como é que estão sendo preparados, ou se eles estão preparados para isso? Hoje não. A gente não tem uma infraestrutura padrão, né, de escola que tenha pensado nisso em algum período, em algum momento da nossa vida. A gente não teve isso. Então, são eventos que estão surgindo, sobretudo nesse volume de chuvas, né, porque já não é mais alagamento, então a gente tem tido inundações, a exemplo do que aconteceu em 2018. Então, a partir de agora, aí sim, repensar essa questão de infraestrutura. Talvez fosse bom até o pessoal de ecodesign. Mas assim, a gente está falando agora assim, mas depois que passar o período de chuva, vem um período intenso de calor. De calor. Né? Então, como é que fica? São as chances que a gente tem de se utilizar, eu não diria vantagem, mas dessa. Se a gente tem calor, então a escola, que tem um projeto como o nosso, então, se usar disso, né, as fontes de energia que são renováveis, então projetos que são voltados para a captação de luz solar, projetos que são também voltados para a captação de água de chuva. Então, se passou, como o Tiago falou, então, essa questão de sazonalidade, passou o período de chuva, aquela água, né, que teve a incidência durante aquele período na escola, perdeu-se. Né? A gente tem também período de escassez, de seca. Então, as escolas precisam estar atentas a isso. E aí é preciso fazer essa observação quanto à ETEPAC. Né? Hoje a gente tem essa chancela do Ministério do Meio Ambiente que frisa ali, que dá um destaque de que a gente está preocupado com isso. Né? A ETEPAC está preocupada. Então, o pessoal do IF já esteve aqui, apresentou um projeto de captação de água de chuva. A gente tem uma perspectiva muito interessante no futuro ter a utilização dessas baterias fotovoltaicas para poder utilizar fonte de energia renovável. Isso, por si, já dá chance de diminuição de emissão de gás carbônico, né, de todos esses materiais poluentes. É a chance que as escolas, a rede tem de começar a repensar o seu modelo, inclusive de infraestrutura, não só pedagógico, mas também de infraestrutura. E aí eu faço uma outra pergunta para o professor Tiago. Passado esse período de chuva, né, a gente vai ter um período intenso aí de calor, né? Então, como é que a PAC vê esse período como sendo sazonal, que vai geralmente de agosto até novembro, dezembro? Esse período de calor, né? Porque a gente tem o início do ano, aí tem aí 3 ou 4 meses, né, de chuva, né? A temperatura cai um pouco, mas logo em seguida volta a ficar intensa de novo. Como é que a PAC vê isso? Naturalmente, lá no trabalho da gente, assim que acaba o período chuvoso da gente, a gente já volta os olhos para o sertão. Por que o sertão? No sertão a gente já tem baixa umidade de forma natural. Só que o que a gente está vendo, né, nesses últimos anos é que a umidade mínima ela está sendo mais mínima. Ou seja, ela está passando para valores que são valores de risco à saúde humana. No ano passado, por exemplo, a gente teve o registro de umidades que foram abaixo de 10%. Caramba. A Organização Mundial de Saúde recomenda que abaixo de 12% já emitam estado de emergência. Então, se a gente está vendo isso com mais frequência, a gente está vendo uma tendência disso ser mais constante, então a gente tem que olhar para lá. Então, a gente tem questões de seca. A PAC tem, junto com a Agência Nacional de Águas, participa do monitoramento de secas. Monitoramento de seca no Brasil agora, antes era do Nordeste, agora é do Brasil. E a gente fica acompanhando como que está essas condições. Mas o período que a gente tem mais olhos para o sertão, nesse período, por questões justamente da umidade baixa e do início de secas. Que a gente, da mesma maneira que a gente consegue
ver a tendência das chuvas, a gente consegue ver uma tendência de início delas. Então, políticas públicas podem ser startadas a partir dessas análises pós-período chuvoso do litoral. A gente vai dar um intervalo agora para tomar uma água, tomar um café, e a gente volta daqui a 2 minutos.